Continuando a entrevista, Regis, diz pra gente um pouco, vamos falar mais sobre os problemas. Tem muitos aplicativos que têm que ser reescritos para IPv6? Hoje em dia, acho que a grande maioria das aplicações ainda não suportam IPv6. Você criar Cita algumas importantes. Um Skype, por exemplo. Skype não suporta. Ou você pegar aplicações de compartilhamento de arquivos, as principais já têm suporte, né, como de torrent, em geral. Agora, As aplicações de telefonia teriam que também ser reescritas? Os softphones, a gente está diante, por exemplo, de um telefone IP, também tem que ser reescrito? Todas as aplicações podem ser reescritas. E isso é uma grande dificuldade, né? Porque tem que reescrever tudo, tem que remontar outros softwares, outros dados. Sim, não é uma coisa fácil e rápida de ser feita. Né? Por isso que a gente fala que essa preocupação com a adoção do IPv6 não tinha que estar acontecendo agora. É uma coisa para ter acontecido há alguns anos atrás, pelo menos. Para que a gente chegasse nesse momento, já era para ter sido criado aplicativos novos com suporte de IPv6. Porque uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala de adoção do IPv6, a gente não está falando de tirar IPv4 e colocar IPv6 no lugar. A gente trabalha com uma solução que a gente chama de pilha dupla. Ou seja, o IPv4 ele continua funcionando e eu coloco o IPv6 para trabalhar em paralelo. São pilhas separadas. Tá. O sistema operacional consegue lidar com isso sem problema nenhum. Se eu for acessar um serviço de IPv4 e eu tiver os dois endereços na minha máquina sabe que eu tenho que ir IPv4. Se eu for acessar o serviço de IPv6, minha máquina sabe que eu tenho que usar o endereço IPv6. Entendi. Significa, por exemplo, que um provedor ele possui um bloco limitado de IPv4 e um bloco muito grande de IPv6. Ele pode enviar um pequeno bloco de IPv4 para alguns e IPv6 maior para todos, ou para uma maior parte. Seria isso? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Hoje em dia, como é que funciona? A minha pergunta é assim, uma operadora tem 2.000 usuários, sim, mas ela só tem 500 IPs. Dá para dar 500 IPs para 500 pessoas e os outros 1.500 recebem IPv6? Não, o ideal é receberem os dois. Hoje no IPv4 o que o provedor faz? Ele usa um protocolo chamado DHCP, né, que permite que ele tenha menos IPs do que usuários. Quando o usuário desconecta, o IP que tinha sido alocado para ele é devolvido para a operadora e ela aloca isso para um outro usuário que se conecte posteriormente. Seria um IP temporário. Sim, é um IP temporário. A alocação é dinâmica. Com o IPv6, quando a gente tem uma abundância de endereços, eu não preciso desse tipo de recurso. Todos os usuários podem ter IPs fixos. Entendi. Então, o provedor poderia Então, se eu tenho 2.000 usuários, eu dou IPv6 para os 2.000. Eu posso dar 2.000 IPs públicos, não, para cada um desses usuários. Na verdade, a gente não vai trabalhar com um único IP, no caso do IPv6. A gente vai trabalhar com um range, com uma quantidade maior de IPs por cliente. Por cliente, você Por diz? cliente. Se eu acesso o celular, eu receberia mais de um IPv6? Alguns quintilhões de endereços, digamos assim. Um celular? Sim. E teria essa necessidade e essa importância? Sim. Existem algumas funcionalidades do IPv6 que dependem de uma máscara de rede maior, na verdade, uma máscara de rede /64, ou seja, 64 bits reservados só para identificação da interface do dispositivo. Seria usado por aplicações. As aplicações que usaria esses diversos endereços que vão receber o IPv6? Uma funcionalidade que o IPv6 tem é de geração automática de endereço. O provedor entrega lá o bloco /64 para esse usuário, para esse dispositivo. O dispositivo, ao receber esse bloco, automaticamente ele gera os últimos 64 bits que é o identificador da interface dele. Tá. Para que essa funcionalidade possa atuar, a máscara tem que ser /64. Então, é uma funcionalidade bastante utilizada no IPv6 que depende dessa grande quantidade de endereços. Mas o que eu estou entendendo é que então um dispositivo receberia mais de um endereço IP identificado na rede. Poderia sim. E que as aplicações dentro é que iriam identificar de forma única cada aplicação. Seria isso? Não que eu teria um endereço por aplicação. Eu posso continuar trabalhando com endereço único por dispositivo. Tá. O IPv6, por exemplo, ele foi pensado para você trabalhar no cenário multi-home. O que é isso? Eu ter mais de um provedor de acesso trabalhando simultaneamente. Então, com isso, cada provedor iria me entregar um prefixo diferente e o dispositivo
iria gerar automaticamente tem um IP só. Esse identificador de interface. Isso não gera problemas relacionados à segurança? Não, porque o prefixo que eu vou entregar para o usuário ele é único. Né? Então eu sei que aquele usuário tem aquela rede. Mesmo em diferentes operadoras? Não, cada operadora entrega o seu prefixo. Cada operadora continua entregando o seu prefixo. Então, deixa eu entender. Cada operadora receberia um prefixo, sim, porém o dispositivo gera um ID que seria único para qualquer operadora, seria isso? Isso. O ID ele é único por interface de rede daquele dispositivo. E esse ID compõe um endereço IPv6? Isso. O endereço IPv6 é formado de 128 bits. Tá. Então eu vou ter 64 bits, os primeiros 64 bits para identificar a rede, né, que aí seria a identificação da operadora, das divisões internas e subredes dela, e os últimos 64 bits são que identificam o dispositivo, ou a interface de rede dele. Tá. Esses últimos 64 foi o que você falou, onde está contido o ID que identifica aquele dispositivo. De tão completo que é o IPv6, né? Então a gente está falando do IPv6, ele é um novo protocolo, pode-se assim dizer. Apesar dele ter sido, muitas características terem sido baseadas em IPv4, sim, é um protocolo completamente novo. Ele é completamente novo. E incompatível com o IPv4. Um dispositivo que só tem IPv4 não consegue falar de forma natural com um dispositivo que só tem IPv6. Eles são incompatíveis entre si. Então IPv6 é IPv6 de ponta a ponta, né? Agora eu te pergunto uma coisa que é uma demanda muito grande do mercado, existem muitos equipamentos, programas, software, existe até profissão relacionada a isso, é a segurança das informações. Os firewalls que existem hoje em dia, eles estão preparados para receber IPv6? Hoje em dia sim, também a questão de firewall os firewalls foram aplicações que demoraram um pouco para migrar para IPv6, para implantar em IPv6, mas hoje em dia os principais equipamentos que tratam dessa questão, as principais aplicações já têm suporte IPv6 sim. Tanto os firewalls que já vêm nos sistemas operacionais, quanto os appliances, os equipamentos específicos para isso. Então o firewall já não é mais um problema. Você acha que firewall não é um problema? Segurança? Não. Hoje as versões mais recentes dos principais fabricantes já têm suporte IPv6. Entendi. É isso aí. Pessoal, um abraço. Até logo.